Meus amados irmãos, a paz do Senhor, damos graças a Deus por esse privilégio de estarmos aqui mais uma vez e podermos contribuir acerca desse canal para a honra e a glória do Senhor. Queremos primeiramente agradecer a Deus, porque sem Ele nada poderemos fazer, e em seguida o nosso irmão Edgar Melo por ter dado essa confiança em nós depositada. Meus irmãos, estamos na lição de número 9, que tem por título o Ministério de Pastor, e a nossa leitura diária ela está baseada também com o seguinte tema: o pastor protege as ovelhas. E esse tema está inserido em Amós, capítulo 3, que versículo 12, que tem por título, como falamos, o pastor protege as ovelhas. Então, convido a todos para que abram as vossas Bíblias, aqueles que estão aí nos ouvindo, meus amados ouvintes, em Amós capítulo 3, versículo 12. Assim nos diz a palavra do Senhor neste momento. Assim diz o Senhor: como pastor, livra da boca do leão as duas pernas, ou um pedacinho da orelha. Assim serão livrados os filhos de Israel, que habitam em Samaria, no canto da liteira e na barra do leito. Glória a Deus. Queridos irmãos, queridos ouvintes, esta manhã radiante, estamos mediante a um texto bastante conhecido dos amados telespectadores desse leitura diária. A história nos mostra, queridos, que o profeta Amós foi um homem escolhido diretamente por Deus. Vemos a sua chamada, que ele disse que ele não era profeta, nem filho de profeta, mas era boieiro. E Deus já tinha chamado de trás da multidão para ser profeta. E ele, queridos irmãos, está nos dando uma mensagem muito clara e muito rica, que o pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. E o primeiro ponto para nós abordarmos, meus irmãos, é o cuidado de um pastor. Vemos também vários exemplos na Bíblia Sagrada. E o principal exemplo que nós podemos tomar como partida é o voto que Jesus fez na cruz do Calvário. Jesus, ele se entregou por toda a humanidade. Conhecemos bem a história, morrendo em morte de madeira, em morte de cruz. A morte que Jesus morreu foi uma morte tipo como de um malfeitor, mas Jesus ele foi pregado no madeiro. E ali foi o maior cuidado de um pastor com uma ovelha. Jesus ele deu a vida pela ovelha. Como diz em Isaías 53 e o verso 6, que ele foi levado ao matadouro, mas não abriu a sua boca. Então temos o primeiro ponto em Jesus. Jesus, ele sendo o maior pastor, o pastor dos pastores, ele deu a si mesmo a sua vida em nossas vidas. Glória a Deus. Então esse é o primeiro exemplo que nós podemos tomar como um pastor. Um pastor é aquele que cuida, é aquele que zela, é aquele que protege, é aquele que ensina e é aquele que corrige. Então essas características têm que estar distintas em um pastor. Um pastor, ele não pode exercer apenas uma função profissional. Não. Um pastor, ele tem que exercer a função espiritual de cuidar, de orientar e de acompanhar. Então vemos que, embora estejamos em alguma situação difícil,
e podemos até correr a nossa vida espiritual, correr esse grande risco de perder. Mas qual é o dever do pastor? O dever do pastor é exortar, é proteger, para que a ovelha não caia no precipício e acaba indo para o mal. Então, são essas as minhas palavras e que Deus continue abençoando e até a próxima, se assim Deus permitir.